Aleluias. O suponho para mim Atos 28, de 1 a 6. Quando já estávamos em terra, sãos e salvos, soubemos que a ilha que se chamava Malta. Os moradores dali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. Paulo juntou um feixe de gravetos e os estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensavam que ele ia ficar inchado, ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um Deus. Ali, Paulo acabava de chegar do mar, numa viagem, naqueles barcos que antigamente não tinham uma segurança que tem hoje, não tinha boias, nada, talvez enfrentou alguma tempestade ali, né? E estava chovendo e frio. Acenderam a fogueira, Paulo foi lá colocar uns gravetos, nisso uma cobra pegou a mão dele. Aí o povo, como era antes e é hoje, que gosta, né, de comentar, de vez falar coisa boa, mas gosta da desgraça dos outros, falou, esse cara fugiu, é um assassino, né, porque acabou de escapar do mar, agora a cobra vem e pega na mão dele. Assim somos nós, irmãos. Pode ver, a gente vê um irmão, não todos, né, mas tem gente que vê um irmão passando uma luta, depois vem dar testemunho, ó, eu venci a luta, daqui a pouco vem outra luta. Aí na segunda, fala, esse irmão está em pecado, esse irmão está isso, esse irmão está aquilo. De vez orarmos, né, pelo irmão, não é todos, mas uns ficam comentando, julgando que aquele irmão está em pecado, como aquele povo julgou. Mas muitas vezes, irmão, a maior parte das vezes até, Deus permite nós passarmos por lutas, talvez 1, 2, 3 em seguida, mas Ele nos dá a vitória, para exercer a nossa própria fé e para os irmãos verem essa pessoa, opa, venceu uma luta, venceu 2, Deus está com ele, eu quero ter essa fé desse irmão. Porque a Bíblia fala que é só alegria nessa terra? Não, que nós vamos passar por aflições aqui. Então, irmãos, quando vê o irmão sair de uma luta, glória a Deus, se ele entrou, ora por ele. E pega para você a força daquele irmão. Porque pode ver que os crentes de verdade, eles passam por luta, que nem tem aquela música, né? Dando glória a Deus. Seja você assim também. Em momentos de luta, tenha mais fé. Porque Deus permite que nós passamos por luta. Mas você pode ter a certeza que você vai ter a vitória. Em nome de Jesus. Então, irmãos, viu o irmão passando luta, ora por ele. Não faça como muitos, que de vez orar, interceder por ele, ficam julgando. Ah, o irmão está com problema, está em pecado, tá? Porque 2, 3 lutas em seguida.
Então, pega para você, irmãos, que você tem que ter mais fé. Amém? Quem trouxe seu dízimo e oferta? Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, cada um, ó Pai, que trouxe aqui diante do Teu altar, ó Pai, o seu dízimo e sua oferta, ó Pai. Venha mesmo, Senhor, como eu sempre oro aqui, ó Pai, abrir as janelas do céu, Senhor, sobre cada vida dessa, ó Pai, e derramar, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado com tanto carinho, ó Pai, sobre a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Senhor, usa agora o nosso pastor, ó Pai. Fala através da boca dele, ó Pai, aquilo que o Senhor preparou nesta noite para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então eu quero falar hoje sobre a importância das pessoas aceitarem a Jesus. E por que elas têm que aceitar Jesus? Tá? Por que as pessoas têm que aceitar Jesus? Lembre-se sempre de uma coisa: aceitar Jesus não quer dizer você vir, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Porque é a mesma coisa, Paulo, a partir de hoje eu sou seu amigo, aí eu não vou na casa dele, eu nunca mais encontro com ele, não ligo mais para ele, de vez em quando só vejo dele, eu aceitei ele como amigo? Então vocês têm que entender o que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então eu quero falar para vocês, por que não vale aceitar Jesus de modo religioso. Não vai valer. Você precisa compreender que existe uma plataforma espiritual onde Deus, tem que operar através dela. Então o nosso Deus, Ele é um Deus organizado, e Ele organizou todos os princípios e leis espirituais. Lembra que esses dias atrás, eu ministrei, que não se trata do tamanho do pecado, mas contra quem nós pecamos? Lembra que eu falei que se eu desobedecer uma criança, não tem pecado nenhum, por quê? Porque ela é uma criança. Se eu desobedecer meu irmão, não tem tanto pecado, porque ele é meu irmão. Mas se eu desobedecer meu pai e minha mãe, já tem pecado, por quê? Porque são meu pai e minha mãe. Se eu desobedecer o patrão, já tem pecado, por quê? Porque ele é o patrão. Entende? Se eu desobedecer uma polícia, eu já corro o risco de ser preso. Se eu desobedecer um juiz, eu também posso ser preso, até processado, E agora olha bem, é determinado na lei que quem desobedece a Deus é condenado ao inferno, ao lago de fogo, à morte eterna. Não por causa do pecado que eu cometo, mas por causa de quem Deus é. Então o salário do pecado é a morte. Agora uma coisa bem interessante, todos nós pecamos. Então a palavra é bem clara nisso. Romanos 3:23, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E se todos nós pecamos e todos nós somos réu de morte, agora você precisa entender em que base nós estamos. Bom, Deus criou o homem, e quando Ele disse para o homem sujeitar e dominar, Ele passou, naquele momento, o homem ser dono do planeta Terra. E o homem passou a ter livre-arbítrio. Quando Ele disse assim, de toda a árvore do jardim, você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, o dia que você comer, você morrerá. Então o pecado do homem está em andar no seu próprio entendimento. Entenderam? Bom, o homem pecou,
veio o salário, todos pecaram, todos estão condenados ao fogo eterno. Agora, o que eu quero que você entenda, por que que tem que aceitar Jesus? Bom, porque Jesus, ele pagou o salário do pecado, ele morreu. Pegaram? Ele morreu no meu lugar. Nele não havia pecado, ele morreu no meu lugar. Todo mundo sabe disso, beleza? Aqui todos aceitaram Jesus, né? Mas eu quero falar o primeiro ponto que eu quero que você entenda, é que Deus não pode entrar na tua vida. Deus não pode entrar na tua vida se você não deixar, não pedir, não buscar, não se entregar. Então, olha bem, ele fala que vai ser meu amigo, mas ele não é meu amigo se ele não for em casa, se ele não conversar comigo, se ele não está comigo. Pegaram? Então, para que eu me achegue a Deus, é eu que tenho que ir atrás. Bom, Apocalipse 3:20, põe lá. Deus, fala comigo assim, Deus, Jesus, o Espírito Santo, quer entrar na nossa vida. Então, olha bem, Ele quer entrar na nossa vida, na nossa circunstância, na nossa nação. Ele quer entrar. Então, Ele quer. Ele tem poder para entrar? Tem. Mas Ele entra? Não. Por quê? Porque Ele não viola, entende? Princípios que Ele deu. Então, aqui, uma prova disso é que aqui está escrito assim, ó, escutem. Eu estou à porta e... O que Ele faz? Ó... Se alguém ouvir, quer dizer que as pessoas têm dificuldade em ouvir. Ele está falando, ó, eu estou batendo na porta, mas se alguém ouvir, se você ouvir que Deus está batendo, então olha lá que ele fala, ó, a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos junto. Então, para você saber que Jesus entrou na tua casa, a palavra jantar aqui significa comunhão. Entende? A palavra comunhão, ela vem assim, de comer juntos. Quer dizer, ter relacionamento íntimo. Então, quem não tem um relacionamento íntimo com Deus, ele está negando a Deus, não negando, de eu nego Deus, não é assim. Vamos dar um exemplo. Você sai da tua casa, vem na igreja, então você está fazendo com que Jesus entre na tua casa. Por quê? Porque você tem livre-arbítrio, você está abrindo a porta. Como é que nós abrimos a porta? Buscando. A Bíblia diz assim, buscai-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração, de todo o seu entendimento. Então, quando eu deixo de vir na igreja, eu estou deixando de ter comunhão. Eu estou deixando de abrir a porta. Estou deixando de buscar. E Deus daí, Ele não pode ter comunhão com a gente. Ele não pode ter relacionamento com a gente. Por quê? Porque nós, abrir a porta aqui significa vir na igreja, tirar tempo para oração, estudar a palavra, está se consagrando, se dedicando a Deus, trabalhando para Ele. Tudo isso significa jantando junto. Mas eu não quero jantar junto. Então, quando o pastor fala, vamos sábado à tarde ajudar nós, você pode falar, opa, vou lá por causa de Jesus. Então, eu estou jantando junto com Jesus, eu estou tendo comunhão com Ele. Eu não vou não quero. O que você diz? Não quero nada contigo não, Jesus. Então você não está abrindo a porta. Como a prática de abrir a porta para Jesus entrar, o que é? É a nossa vida para Ele, com Ele, nas coisas dEle. Pegaram, gente? Então, por exemplo, assim, se você falar assim, se você for ter amizade comigo, você vai ter que de vez em quando me ligar. Quando fizer meu aniversário, é o mês que vem, tá? Você vai trazer um presente, você vai vir, né, na festinha de aniversário. Qualquer coisa você liga para o teu amigo, não é assim? Então, você aí está tendo comunhão, intimidade. Por isso você pode dizer, não, o Trovati é meu amigo.
Entende? Por exemplo, assim, ó, o Trovati é meu pastor, mas tudo que você faz, você não conversa com ele, você não pede a bênção dele. Olha lá, o irmão que foi convidado para pregar, pastor, me chamaram para pregar, assim, tal, tal. Posso ir? Tem problema? Ele está abrindo a porta, né, do coração para que eu seja o pastor dele. Logo que ele está fazendo isso, ele está fazendo isso por causa de mim? Não, ele está fazendo porque ele sabe que é a porta que ele está abrindo para a comunhão com Jesus. Então, você precisa entender como que funciona o mundo espiritual. O diabo fica olhando para você. Você fala, não, mas eu acredito em Deus, eu louvo a Deus, eu sirvo a Deus aqui em casa mesmo, não preciso ir na igreja. O que você fez? Você não abriu a porta. Você não deixou Jesus entrar. Porque abrir a porta é vir na igreja, ter comunhão com os irmãos. A Bíblia fala bem claro, não deixeis de congregar, como é costume de muitos. Antes admoestai-vos uns aos outros, ainda mais que o dia, né? Porque o dia está perto, Jesus está para voltar. Então nós precisamos entender essa situação para você convencer as pessoas que elas precisam aceitar Jesus. Mas aceitar Jesus não é da boca para fora. Aceitar Jesus é você buscar ter comunhão, intimidade, participar das coisas dele, igual, né? Você falar que você é amigo de alguém, que você vai precisar de comunhão, ter uma certa comunhão com ele. Vocês estão entendendo isso ou não? Então, olha bem, se as pessoas não aceitar Jesus, elas são condenadas. E como é que nós sabemos que ela aceitou Jesus ou não? Porque nós sabemos que ela dedica a vida para Jesus, vem numa igreja, faz parte de um grupo, tal. Aí a gente sabe. Como é que nós sabemos que a pessoa aceitou Jesus? Nada. Né? Se você chegar numa pessoa que não vai na igreja, não ora, nem lê Bíblia, nada, você aceita Jesus? Eu acho que eu aceito, eu já aceitei Jesus. Eu amo Jesus, Jesus mora no meu coração. Mas e a prática? Então aquilo é mentira. Entende? O pior é que essa pessoa, se ela morrer, ela vai para o inferno, ela vai para o lago de fogo. Entende? Olha lá, Jesus falando, eis que estou à porta. Você sabe para quem que Jesus está falando aqui? É para a igreja, não é para uma pessoa. Né? Qual igreja que é essa aí mesmo? Volta lá para mim ver qual. Vê para mim aí na Bíblia. Igreja de... Você lembra qual? Laodiceia. Jesus está falando para uma igreja. Só que é assim também na vida de cada um. Quando alguém está falando para você de Jesus, né, Jesus está falando, ó, eu quero entrar na tua vida. Quando você fala para a pessoa, vamos no culto comigo hoje, você está falando, ó, vamos abrir a porta para Jesus entrar? Hoje. E que hora que ela está abrindo? A hora que ela vem aqui. A hora que ela vem aqui, ela senta aqui. Olha bem, você lembra aquele dia que eu orei por você e depois você foi curada? Então, se Jesus estivesse aqui, ele ia falar assim para você, fica alegre porque você foi curada, não? Mas antes alegra porque o teu nome está escrito no livro da vida. Entenderam? Você expulsa um demônio, o demônio sai. Jesus falou assim, não alegra porque os demônios se... Alegre-se porque isso aconteceu, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Pegaram? O mais importante do que a cura é que naquele momento ela estava sendo salva. A salvação é importante. E ninguém é salvo, querido, se não entregar a vida para Jesus. Então, olha bem, aceitar Jesus como único e suficiente Salvador é reconhecer que somos fracos, pecadores e que precisamos de um Salvador. Então, ninguém pode ser salvo, entende? Sem reconhecer que é pecador e que precisa de Jesus como Salvador. E a partir daí, o que eu tenho que fazer para me manter em Jesus? Fazer parte de um corpo, crescer, né? Começar a se envolver nas coisas de Deus. Quando aceitamos o sacrifício de Jesus, a nossa história muda.
já não somos condenados a uma eternidade sem Deus, mas somos chamados de filhos e vamos viver para sempre no céu. É isso que acontece. Nós temos que trazer as pessoas para o Salvador, para que os pecados delas sejam perdoados. E a prova vai ser que vai haver sinais, prodígios, maravilhas, a vida dela vai mudar. A minha vida ser próspera não é importante. O importante é que a minha vida está próspera porque eu estou salvo. Porque eu estou obedecendo a palavra. Né? Então, se eu obedeço a palavra, eu vou prosperar. E isso é mais importante do que a minha prosperidade. É mais importante do que a minha cura. Então, nós precisamos entender isso. Se alguém falar assim, eu estou feliz porque Deus me abençoou financeiramente, que eu estou ganhando muito dinheiro. Jesus vai falar para ele, fica feliz, porque antes disso acontecer na tua vida, é porque o teu nome está escrito no livro da vida. Quanto mais nós nos submetemos à palavra de Deus, mais prova nós vamos ter que nós somos salvos. Agora, se nós desviar por causa da bênção, o que é? Nós negligenciamos a salvação e começamos a ficar de olho na cura, na prosperidade, e aí a pessoa se desvia. Né? E Deus, conhecendo o coração, Deus se afasta. Né? Quem aceita Jesus se sujeita aos seus mandamentos, escolhe viver uma vida de obediência. O ser humano só é verdadeiramente feliz quando recebe o amor de Deus através de Jesus Cristo. Vamos lá, vamos ler alguns versículos. João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, olha bem, aqui não está falando que ele vira filho de Deus. Ele recebe o direito de se tornar filho de Deus. Porque você vai se tornando filho de Deus pela natureza de Deus. Agora, olha bem, não quer dizer que você não é salvo, porque você é salvo porque entregou a vida para Jesus. Mas para se tornar filho de Deus mesmo, precisa haver um comprometimento, né, Raquel? Tanto é que Jesus falou assim, que é para nós amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem, para que nós sejamos filho do Deus Altíssimo. Então, para se tornar filho de Deus, é através de você começar a fazer as coisas que Deus faz. E Deus nos amou antes de nós aceitar Jesus, Ele já nos amava. Deus amava nós. E Deus colocou pessoas para orar por nós. E o próprio Senhor Jesus está intercedendo por todas as pessoas. Nós temos que ser as pessoas que vão pregar o Evangelho para as pessoas serem salvas. Livrar a alma delas do inferno. Elas não estão nem aí com isso, porque elas estão cegas, estão surdas. Elas pensam que não vai morrer. Ela pensa que só os outros que morrem. Precisa ir lá alertar. Você pode morrer a qualquer momento. E para onde vai tua alma? Né? E para que essas pessoas tenham direito de se tornar filho de Deus, né? Então elas têm direito. Por que direito? Porque elas podem não querer vir na igreja. Elas podem não querer compromisso com as coisas de Deus. Então daí elas têm o direito, mas não vai usar. Vai ser salva? Não, Jesus diz que quem me ama é aquele que ouve e me obedece. E se você não obedece a Deus, você está no mesmo pecado daquele que é condenado. Por quê? Porque os homens são condenados porque eles não obedeceram ao Deus Todo-Poderoso, ao juiz dos juízes. E esse juiz, quando desobedece ele, a sentença é morte eterna.
Então, se não ouvir e obedecer. Agora, nós vamos conseguir obedecer completamente Deus? Não. Então, todo dia nós vamos tentar obedecer, mas nós vamos ter que pedir perdão, em nome de Jesus, que Deus olha para nós através do sangue de Jesus, e Ele vai ter misericórdia, porque Ele vai ver nós tentando, se esforçando. E à medida que nós conseguimos, tentando e se esforçando, Deus, Ele é obrigado a cumprir a palavra dEle. Toda a palavra dEle, Ele cumpre, e cada palavra que nós cumprimos, existe bênçãos que vêm já no presente e no futuro. Tudo aquilo que você faz tem um retorno, né? Se você faz algo, a recompensa vem. Se você faz algo errado, a conta vem. A conta chega. E a conta, querido, dos nossos pecados, elas foram colocadas em Jesus. Mas se a conta dos nossos pecados não tiver em Jesus, e nós morrer, a conta chegou. Agora mesmo nós estávamos falando, né? Essas duas pessoas que morreu, descansou, foi para Jesus, tal. E o irmão aqui falou assim que o filho da mulher que morreu lá em Batiá falou assim, ela descansou. Descansou. Mas se ela não estiver salva, vai começar a canseira agora. Né, Raquel? E se não estiver salvo? Mas quem garante que quem morre está salvo? João 3,16. Todos esses versículos mostram quanto que é importante as pessoas aceitar Jesus, e mostra que isso é tão importante porque quem deu o passo para nós aceitar Jesus foi o próprio Deus, né? O próprio Deus, Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Atos dos Apóstolos 4,12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, só tem uma maneira de ser salvo, que é entregar a vida para Jesus e receber o perdão dos seus pecados e passar a viver, né, pela graça, na unção do Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, envolvido no corpo da igreja, e você vai viver salvo. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Cometeu pecado, querido? Arrependa-te, peça perdão, levanta e vai viver a vida para Jesus. Ele respondeu, Atos dos Apóstolos 16:31. Ele respondeu, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Na realidade, quando você crê em Jesus, os da sua casa, não é que eles vão ser salvos. É que se Jesus entra na minha vida, tudo que envolve a minha vida, todos que estão envolvidos na minha vida vão ter chance de ser salvos. Amém, querido? Mas eles precisam decidir, né? Atos dos Apóstolos 2:38. Pedro respondeu, arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Atos dos Apóstolos 2:21, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será
salvo. Glória a Deus. Muito importante você entender. Pastor, o que é abrir a porta? Abrir a porta é ter comunhão, relacionamento com o Espírito Santo através da palavra, da comunhão, do amor fraternal e de dedicar-se à obra de Deus. A palavra dedicar é santificar-se para a obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, querido, olha bem, ore, pede para Deus poder, talento, dom para falar de Jesus para as pessoas. Quando você chama uma pessoa para vir para a igreja, para ela ser curada, ser liberta, ora a Deus para que ela seja liberta e salva. Porque Deus não vai curar ela sem nenhum propósito. O Senhor tem um propósito de curar essa pessoa para que ela seja salva. Né? Vamos pegar a irmã Val, né? A Valdirene, ela veio para cá, ela experimentou o poder de Deus. E por que Deus libertou ela? Para que ela esteja junto com a gente aqui e tenha o nome dela escrito no livro da vida. Né? Quando a minha nora também, ela veio procurar socorro, né? Por causa de uma luta que ela estava passando com o Rafa. A gente chamou ela para vir para a igreja e Deus usou aquela situação para que ela possa ter comunhão com Deus e ser salva. Então, quando você está tuteando de vir na igreja, está pensando assim, não sei se eu vou, se eu não vou, você tem que lembrar disso. Eu ir na igreja é estar com a porta aberta. Se eu deixar de ir na igreja, eu estou fechando a porta para Jesus entrar. Porque Jesus, Ele entra conforme nós estamos abrindo a porta. E abrir a porta significa estar dedicado às coisas de Deus. Amém, querido? Então eu vou estar abrindo a porta quando eu estou escutando a Raquel ministrar a palavra, quando eu estou lendo a Bíblia. Eu estou dizendo, olha bem, o diabo ele está olhando para nós e ele fica ao redor. Então quando o diabo apareceu para Deus lá, para pedir Jó, um estudioso da Bíblia, né, aquele que é da Adventista, que é histórico, Rodrigo, esqueci o nome dele agora, sei que é Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, ele prega sobre isso aqui, e ele fala assim, né, que no original, mostra lá, né, que Satanás, ele foi lá, né, e o jeito que ele estava conversando, e as palavras no original, é que ele foi lá como promotor, entende? Como um acusador, como um promotor. E como promotor, ele estava reclamando que Deus estava sendo injusto no mundo espiritual, abençoando tanto Jó. Porque não havia provas que Jó era fiel a Deus para merecer toda aquela prosperidade e toda aquela proteção. Então ele estava lá, por isso que Deus perguntou, de onde vem? Vem de rodear a terra e passear por ela. Viste meu servo Jó? Por quê? Porque a conversa ali era sobre Jó. Então o que está acontecendo? Satanás ele fica rodeando assim, ele vai chegar diante de Deus. Deus, o Bita não está indo na igreja. Não pode o Senhor estar abençoando daquele jeito. Por ele não estar indo na igreja, é falso ele dizer que ele é de Jesus. Pegaram, gente? E aí no mundo espiritual, por causa dessas leis, o Bita está dando brecha. Isso está acima da religião, rapaz. Está acima de igreja, de irmandade, mas isso é usado, entende? Para poder condenar o Júlio Bita para o diabo pegar ele. Então nós não viemos na igreja por causa da religião, por causa de coisa, porque nós viemos por causa de algo que está muito acima, então nós usamos a igreja. É igual dinheiro. Vamos dar um exemplo assim, né? Dinheiro. Dinheiro é importante? Dinheiro é importante? Mais do que teu filho? Diga comigo, de jeito nenhum. Mas e se eu não tiver dinheiro e perder meu filho por causa de dinheiro?
Então não é uma questão de dinheiro, é ou não é? É uma questão do meu filho. Então eu preciso ter dinheiro. Então o dinheiro não é importante. A igreja também não é, vir no ministério, vir no culto, não é importante. Mas perder a salvação é a coisa mais séria que existe. Então por isso eu vou na igreja. Porque o diabo pode falar, como é que o Senhor vai salvar o Lu, sendo que o Lu não tem compromisso na tua obra? Pegaram? Ele é acusador, ele fica achando brecha. E vocês viram que Deus teve que ceder Jó para poder consolidar, entende? A justiça, porque Deus é justo. Para ser justo, Jó ser tão abençoado, Deus teve que abrir mão. Então, isso acontece no mundo espiritual. Quando eu falo para vocês de seres angelicais, né, por que às vezes as coisas dão certo para não dar para outro? Falta de compromisso. Vocês acham, gente, olha bem, vocês acham que eu tinha menos compromisso com Deus quando eu estava lá na igreja metodista? Tenho mais agora porque eu sou líder desse ministério, fundador dele? De jeito nenhum, porque lá na metodista, o princípio de eu ser tão firme lá com Deus é como eu comecei a entender dessas coisas. Legalidade espiritual. Então hoje não muda. O mesmo compromisso que eu tinha lá, eu tenho hoje, porque se eu bobear, o diabo tem direito de bancar o promotor. Pode ver se vocês não acreditam, lá em Apocalipse fala assim, e o diabo, a antiga serpente, que vivia de dia e de noite, diante do trono de Deus, acusando os irmãos. Pegaram? E se nessa acusação ele achar você frouxo em algum compromisso que você tem, você vai ser reclamado e os demônios vão achar uma brecha na tua vida e tu vai te lascar. Pegaram? E outra, por que o Tiago fala assim? Sintam-se felizes o passardes por provações. Porque depois de aprovado, por que Deus prova você antes de te dar a bênção? Para que o diabo não reclame ela depois. Pegaram, gente? Ele é o nosso acusador, certo? Então, quando vem uma provação lá, pergunta para minha esposa que eu falo. Lá vem grande bênção. Por que o Senhor falou para mim que tinha prazer em fazer eu sofrer lá no passado? Porque a bênção ia ser grande. Então o diabo agora, quando ele vai reclamar a minha prosperidade para Deus, sabe o que Deus fala? Você não lembra o que eu fiz ele passar lá? Eu estou sendo justo com ele. Vocês estão entendendo sobre isso? Então, se vocês duvidar, vocês escutam a pregação lá no YouTube, tem lá do coisa lá, sobre Jó, pregação sobre Jó. Ele lá vai mostrar como que o diabo é promotor. Aí você pega outras partes da Bíblia, é verdade. Ele é o acusador. Então, para você aceitar Jesus como Senhor e Salvador e não ter brecha na tua vida, você tem que viver uma vida de comunhão, intimidade, frequentar a igreja, honrar a liderança, fazer de tudo para que o anjo que anda com você possa estar ao teu derredor, praticando justiça de acordo com as suas. Quando está difícil de vir na igreja, por que eu falo para vocês? Quando está difícil, é aí que você deve vir. Quando você está desanimado, é aí que você deve estar firme. Por quê? Porque quando você está assim, você está fazendo ao contrário do que o diabo planejou. E fazendo assim, Deus vai ser justo com você. Quando está todo mundo vindo, querido, você não está conquistando nada. Pegaram? Glória a Deus. Então, olha bem, perde até a salvação, porque o diabo vai cobrar de Deus. Como é que o Senhor vai salvar? Sendo que a pessoa nunca teve nem compromisso com a igreja, nunca teve nem aí, não orava. Vamos ficar de pé? Glória a Deus.
Diga assim comigo. Aleluia. Chamar candalabai. Ou me candalaturi cambarachudi candalabás. Diga assim comigo. Jesus. Olha para mim. Tem misericórdia de mim, Jesus. Jesus, me esconde. Jesus, me prepara e me abençoa. Senhor Jesus, eu sou totalmente dependente de Ti. Sem Ti, Jesus, eu não tenho perdão. Eu não tenho Espírito Santo. Eu não tenho salvação. Jesus, eu quero abrir todas as portas de todas as circunstâncias da minha vida, para que você entre e eu possa viver feliz, com certeza que tudo que eu faço é para Ti. Jesus, me ajuda, porque eu quero ser a alegria do papai, igual você foi. Jesus, eu quero que a minha vida seja diferente, que eu possa entender que eu venho nesse lugar porque eu Te amo, porque eu quero que o Senhor entre em todos os lugares, junto comigo. Amém. Fala assim, Espírito Santo, eu Te amo. Tu és a presença do Pai e de Jesus e a sua própria pessoa. Espírito Santo, seja bem-vindo no meu viver, no meu falar, no meu agir, no meu pensar. Espírito Santo, esteja comigo no meu trabalho. Espírito Santo, usa meu corpo, minha mente, minhas mãos, usa minha vida, para que outras vidas você possa salvar. Aleluia, aleluia. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, eu Te amo, Pai. Tu és o Deus, Pai, que eu devo tudo, Pai. Tudo. Todos nós devemos tudo para Ti, Pai. Mas eu posso, Pai, Te dizer, Deus, que eu nasci de novo, Deus. E a cada dia, Deus, eu posso dizer, Pai, que eu Te conheço mais e melhor. Porque estou vendo o resultado, Deus, da Tua palavra plantada em mim, Pai querido, há 30 anos atrás, Pai. Tu és o meu Deus, Pai. Tu és o Deus, Pai querido, que usa a minha vida. O Deus desse lugar, Pai. Deus, eu abençoo esse povo. Eu abençoo aqueles que estão vindo, aqueles que vão vir, Pai. Aqueles que não vieram, Pai, eu abençoo, Pai. Para que haja entendimento, Deus. Para que haja, Deus, entendimento, Pai. Pai, revela para nós o céu, os anjos. O que tem importância, Pai. O que é fundamental. Te amo, Pai. Te amo, Deus. Pai, todo aquele que está desviado, faz ele olhar, Pai. Faz ele ver, Pai. Faz ele ter alvo, Pai. O alvo certo. Em nome de Jesus, Pai. Pai, esse ministério não é importante ele dar certo, mas é importante ele dar certo, Pai, por causa do Teu propósito. Por causa da Tua vontade, Pai. Por causa do Seu sonho, Pai, do Teu plano, é importante ele dar certo, Pai. Alamai, romanai, teco, deixei. Ai, Pai. Ai, Pai. Que saudade, Pai. Que eu tenho de estar aí, Pai, no céu contigo, Deus. Tu és minha vida, Pai. Te
te amo, Deus. Pai, eu não te peço só bandeirantes, Pai, mas eu te peço nações, Pai. Multidões, Pai, vidas, Deus. Manifesta a tua glória, teu poder, Pai, no Brasil, Deus. Incendeia, Pai, em nós, Deus, a chama poderosa do avivamento, Pai, em nome de Jesus, Deus. Nós queremos ver tua glória, Pai. Nós já até acostumamos com ela, Pai. Não podemos viver, Pai, sem sua presença. Termina esse culto, Pai, abençoando meus irmãos, Pai, te adorando. Te dizendo, Deus, muito obrigado. Obrigado pela saúde, Pai. Obrigado pelos recursos, Deus. Obrigado, Pai, por deixar nós te conhecer. Por deixar nós vir aqui, Pai, e sentar contigo. E saber que o Senhor falou conosco essa noite. Aleluia. Acende. Senhor, formoso é sua face, eu quero ver, pois quando estás neste